A gente sabe que o Norte e o Nordeste sempre foram PT, mas será que isso está mudando? Eu vou trazer para vocês as imagens de um evento que o Bolsonaro fez em Pernambuco ontem, dia 24, e assim, tem uma galera. Óbvio que não é a quantidade de uma manifestação, porque não estamos falando de manifestação, apesar que alguns esquerdistas querem usar essas imagens para dizer, olha, falhou, nem tem tanta gente assim. Mas eu achei bastante para uma pessoa que simplesmente foi lá. Não sei se ele anunciou esse evento, provavelmente sim, mas a diferença é gritante. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, essas imagens de Pernambuco, e aí como o Lula não teve em Pernambuco, pelo menos não fiquei sabendo por esses tempos, eu vou trazer uma imagem do Lula na Bahia para a gente fazer uma comparação. E aí quando o Lula for para Pernambuco, a gente compara realmente um com o outro direitinho a diferença. Mas é importante porque agora, dia 13, nós temos as manifestações, né, do dia 16 do 3, que pelo que eu fiquei sabendo tem algumas regiões que foram canceladas porque eles querem que as pessoas vão para a Paulista, o que eu acho também um pouco de erro. Deixa as pessoas se manifestarem aonde elas quiserem, mas enfim, não sei qual é o plano exatamente, mas ainda teremos as manifestações do dia 16 do 3, e aí essas imagens provam que a galera tá mudando e que realmente que é a volta do Bolsonaro. Tem alguns vídeos que eu não vou colocar o áudio porque eles colocaram músicas de fundo e aí tem direitos autorais, mas eu acho importante a gente ver a quantidade de pessoas, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é Bolsonaro tomando um caldo de cana em Pernambuco. E o que é legal também, óbvio que vai ter aquela câmera fechada que eu sempre falo para vocês, né? Que foca naquele povo tumultuado lá na frente. Só que tem alguns momentos que eles vão expandir um pouco, vão abrir um pouco a câmera e a gente consegue ver o limite da galera, que mesmo assim eu ainda acho que é muita gente. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença do Lula, por exemplo. Vamos ver essa imagem primeiro. E só uma curiosidade sobre o caldo de cana, aqui, por exemplo, a gente não tem isso de tomar caldo de cana, porque isso aqui é açúcar puro, galera. Eu não sei como a gente toma isso no Brasil, a insulina deve ir lá no teto, mas enfim, não querendo mudar de assunto. Mas aqui, ó, bastante gente, mas aí uma câmera fechada, você não tem noção de quantas pessoas tem, provavelmente isso são os seguranças, mais uma galera que tá ali, beleza. Dá para as pessoas manipularem e dizer, nem tem tantas pessoas assim, mas vamos para as próximas imagens. Aqui já dá para a gente ter uma boa noção, a câmera não tá tão fechada e olha só, tem uma profundidade de câmera, dá pra gente ver que tem bastante gente, ele tá falando aí, vocês podem ler, mas tem uma música de fundo, não dá para eu colocar aqui para vocês. Mas assim, lógico, é um vídeo propagandista, tá fazendo uma propaganda. Olha lá, dá para vocês ver o limite, tá vendo? Mas tem uma quantidade de pessoas. Nós não estamos falando de manifestação. Nós estamos falando que o cara chegou em Pernambuco e as pessoas foram recepcionar este homem. Então, por esse motivo, eu acho que a quantidade de gente está significativa. E aqui, né, ele vai fazer a propaganda dele. Mas, gente, é muita gente. Tem duas ruas aqui, assim, uma de um lado, outra do outro, que tem bastante gente. Só um pedaço do lado que tá parecendo que não tem tanta gente assim, né, que dá pra gente ver o limite. Aqui, a câmera, sabe, esse jogo de câmera que é importante pra gente entender. Aqui, fechadinha, não dá pra ter noção. Eu gosto de analisar isso pra gente ver o quanto que eles manipulam pra enganar a população, né? Todos eles fazem, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, só que tem, ó lá, quase uma rua lá fechada e tal. Só que alguns manipulam mais que outros porque realmente não tem popularidade, que é o caso do Lula. Vamos para mais uma imagem. Aqui o que me preocupa um pouco com o Bolsonaro é que é ótimo ele ir para a galera, né? Mas a gente tem aquele ponto que ainda traz aquele medinho, que foi quando ele sofreu o atentado, né? Ele estava exatamente no alto, alguém veio por baixo e atacou ele. E aí ele sentado nesse carro já me traz essa referência, né? Você já fica um pouco com medo com ele andando no meio do povo. Mas assim, é o povo pelo jeito gosta dele e tem que fazer mesmo, né? Agora tem que ter um pouco mais de cuidado, mas provavelmente ele tá com um colete. Agora a imagem dele chegando no aeroporto em Recife, Pernambuco. Também assim, muito segurança em volta, mas dá pra gente ver o tumulto do lado de fora da quantidade de pessoas que estão esperando por ele. É inacreditável. Tenho certeza que se o Lula chegar no aeroporto, não vai ter uma pessoa, ou se tiver, é a galera querendo falar assim, ei Lula,
Por que você não quer atender os professores que estão pedindo aí sua ajuda para não sei o que lá? E reclamar, não porque realmente gostam do Lula, tá? Aí, essas imagens aqui provam que realmente tem bastante gente, tá? Só que a esquerda usou uma imagem específica desse evento que ele fez para dizer que não tinha tanta gente assim. Deixa eu mostrar para vocês. E aqui, que é a piadinha, né, que o cara fez sobre esse evento? Bolsonaro em Vitória do Santo Antão, Pernambuco, dia 24, candidato ao Conselho Tutelar aqui na minha cidade, junta mais gente. Veja, aqui, né? Aí tá escrito ali, tá marcado embaixo no final do vídeo o local, né? Essa é a imagem que essa pessoa pegou. Beleza, e quem olha assim fala, realmente não juntou tanta gente, né? Ainda não tem aquelas duas ruas fechadas que eu falei para vocês, fechadas assim. Essas duas que estão nas laterais, pega um pouquinho dessas duas ruas aqui, não tinha ainda essa quantidade de gente, né? Só que eu quero mostrar para vocês a imagem original que foi publicada. Aí quando você olha assim, você fala, sim, é a mesma imagem, mas tem um detalhe muito importante que está escrito o quê? No final da página. Esquenta para a chegada do Galero. O Bolsonaro não tinha chegado ainda, era o começo do evento. Então já tinham pessoas esperando por ele. Só que o que é que o cara fez? Cortou essa parte, deixou só em Vitória, para que as pessoas pensassem que o evento já estava rolando, que esse não era o esquenta, e que não tinha tanta gente assim no evento. Então vocês viram a diferença entre o começo e quando o Bolsonaro já estava lá. E é assim que as pessoas manipulam a gente. Bom, essa aqui são as imagens que o Lula divulgou e ele deixou bem claro aqui que a pessoa disse, eu te amo, mas será que ela disse de uma forma assim espontânea? Vamos ouvir. Eu te amo! Eu te amo! A Bahia é sempre motivo de felicidade. Vou deixar a imagem rolando porque eu quero comentar. Vocês viram? Não tinham pessoas para que eles pudessem fazer um ângulo fechado nas pessoas. Só teve um ângulo de dentro do carro para fora, porque só mostrava a janela e a mulher gritando, provavelmente foi paga para falar isso. E aí do lado de fora mostrou um povo curioso do outro lado da rua, né? E não tinham pessoas para o Lula gravar um ângulo fechado. Um ângulo fechado que precisaria, assim, sei lá, de umas 15. Nem isso eu acho que não precisaria. E a realidade é esta aqui, ó. Vamos lá, ele estava em Paramirim, na Bahia. A imagem é o mesmo momento daquela que eu mostrei para vocês. Veja só a quantidade de gente para receber a visita do presidente Lula aqui na cidade de Paramirim, na Bahia. Fechou a cidade, olha para isso, olha a multidão, olha o que é gente, Ave Maria. Cadê o povo da cidade? Venha para cá, venha com Luiz Geraldo Baiano de Rui Barbosa, Bahia. Estou aqui na cidade de Paramirim, na Bahia, mostrando para vocês aqui essa imagem ao vivo. Vem agora. E lembrando que aqui também, vocês viram, tem profissionais, tem jornalistas com câmeras. Então, tirando jornalistas com câmera e tirando esse povo curioso aí, que provavelmente alguns deles foram pagos para falar Lula, eu te amo, como eu disse para vocês, não tem gente. E aí, o Bolsonaro em cima do carro lá no meio do povo, o que esse povo vai dizer, minha gente? Não tem como mentir mais para a população. Tá nítido, tá claro nas imagens que o Bolsonaro, sim, é o cara que o povo quer. É por isso que eles não vão deixar o Bolsonaro voltar agora em 2026 para as eleições, por mais que o Bolsonaro venha dar depoimentos e falar em entrevistas de que isso não é democrático, de que realmente é injusto ele não participar das eleições, e ele insiste ainda em dizer que ele é o candidato de 2026, o que eu acho que deveria ser claro, mas eles não vão deixar. E aí o Bolsonaro veio dizer numa entrevista que nós só vamos saber do candidato, do possível candidato, assim, no último minuto, e na hora da... Ele falou um negócio assim de hora de morte e tudo mais. E é isso, galera. Então, por enquanto, um beijo, até a próxima e tchau.